Capítulo 5. Para o audiolivro completo, acesse a nossa playlist. Mesmo na amada Argo de Zor-El, a maior parte dos kryptonianos estava muito acomodada, tinha poucas ambições e ligava muito pouco para o mundo à sua volta. Eles haviam se esquecido do sabor estonteante do perigo. Zor-El, por outro lado, achava divertido se colocar em situações arriscadas, pelo menos quando era cientificamente necessário. De acordo com sua rede de sensores sísmicos, uma tremenda erupção vulcânica havia ocorrido há 8 dias, e mesmo agora as sequelas continham uma carga suficiente de fúria infernal para incinerá-lo caso desse um único passo em falso. O cientista de olhos escuros e rosto corado estava sozinho no meio do enxofre e do caos do continente selvagem ao sul. Nada de redes de segurança e guardas, só suas habilidades e reações. Muitos kryptonianos o teriam achado louco para correr tamanho risco. A fumaça e os gases sulfurosos estavam em ebulição no ar, enquanto poços borbulhantes ferviam à sua volta. Zor-El deixava as brisas quentes soprarem seus cabelos negros, tornando-os uma juba irregular em torno do rosto. Seus olhos vermelhos ardiam, enquanto a fumaça e areia manchavam suas bochechas. Ele estava se divertindo imensamente. A terra tremeu novamente, e um geyser de lava escarlate entrou em erupção e traçou um arco para baixo, como se fosse a plumagem de um pássaro flamejante. Depois daquele evento sísmico imponente, a fúria que borbulhava debaixo da crosta do planeta levaria um bom tempo para ceder, se é que cederia totalmente. Zor-El não estava convencido de que isso fosse acontecer. Ao longo dos anos, suspeitando que Krypton não fosse de maneira alguma pacífico e inofensivo geologicamente falando, havia disposto uma rede de estações de medição em pontos estratégicos espalhados pela paisagem. E Zor-El estava ficando cada vez mais perturbado com as leituras. Uma vez que também servia como líder de Argo City, deveres políticos ocupavam boa parte do seu tempo, mas Zor-El nunca deixava de monitorar suas estações geológicas. Argo City era uma próspera metrópole em uma estreita península tropical fora da costa sudoeste principal do continente. Quando a erupção vulcânica ocorreu do outro lado do oceano, no distante continente ao sul, ele soube imediatamente. A se julgar pelas leituras, a explosão deve ter evaporado a massa equivalente à de uma montanha, pulverizando cinzas, fumaça e gases venenosos no ar. Se o continente ao sul fosse habitado, só a lava teria destruído cada povoado em um rastro de centenas de milhas. As cinzas e a fumaça haviam colorido o pôr do sol de Argo City com laranjas e vermelhos flamejantes. Ao mesmo tempo em que os artistas da cidade eram inspirados pela beleza e pelo colorido, Zor-El explicava para a esposa Alura o que o céu flamejante realmente significava. Eu tenho que ir lá e ver com meus próprios olhos, fazer medições diretas. Não podemos ignorar esses sinais de perigo. Algo está se formando no núcleo do nosso planeta e tenho que descobrir o que é. Calma e inteligente, Alura entendeu sua necessidade científica por respostas. E quando você souber, o que vai poder fazer? Essa é uma pergunta prematura. Tenho que entender o problema antes de poder consertá-lo. E se a tarefa ficar muito difícil, acrescentou exibindo um sorriso, vou pedir ajuda a Jor-El. Com isso, ele guardou os instrumentos e suprimentos e partiu em uma espaçonave de asas prateadas. A aeronave reluzente para voos de grandes altitudes tinha uma pequena cabine fechada, um compartimento de cargas no bojo e asas aerodinâmicas que colhiam vento e uma fartura de energia solar para impulsionar os motores de levitação. Sozinho naquele silêncio cristalino, havia circulado sobre Argo City atravessando a neblina que vinha do mar matinal. Daquela altura, podia vislumbrar toda a sua linda cidade, praticamente uma ilha ligada ao continente por uma estreita faixa de terra e 5 pontes douradas. Argo City parecia mais maravilhosa do que qualquer mapa ou pintura. Ele havia arriscado o céu rumo ao sul, deixando a linha costeira em curva para trás. Enquanto ganhava altitude, Zor-El estendeu os painéis das asas da nave que tinham a espessura de uma lâmina. As correntes aéreas o impulsionavam para o sul, e a turbulência foi ficando pior à medida que se aproximava do continente isolado. A nuvem de fumaça cinzenta se erguia como uma enorme bigorna no meio do céu.
Cinzas vulcânicas pulverizavam o visor da nave e faziam com que a liga refletora da carcaça perdesse a sensibilidade, reduzindo suas propriedades de absorção de energia. Mas ele seguiu em frente, com um olhar decidido e as sobrancelhas franzidas. Lá de cima, Zor-El examinava o terreno cheio de matizes, com rochas negras recém-formadas pela lava resfriada e manchas amarelas e marrons que eram indício de componentes sulfurosos patentes. Enquanto circuncidava a cratera agora desativada, ficou estupefato ao notar a extensão da destruição. A erupção titânica havia derrubado um número incontável de árvores, achatando-as como se fossem palha por quilômetros. O impacto ecológico era incalculável. Quantas criaturas haviam ficado extintas em tão poucos dias? E quantas mais morreriam nos meses e anos vindouros em um continente tão devastado? Só as formas de vida mais resistentes teriam como sobreviver. Zor-El havia recolhido as asas da aeronave e aterrissado em um pequeno pedaço de terra fora da área onde a lava circulava. A língua de fogo continuava a ferver sobre as crostas do terreno, escorrendo como se fosse um pudim extremamente quente. Sempre que o magma encontrava poças de água estagnada, nuvens de vapor subiam para o céu como a fumaça de um foguete. Extasiado com o caos à sua volta, Zor-El saiu da nave e pegou a mochila e o equipamento. O ar que batia em seu rosto era quente como de um forno. Cada vez que respirava, a boca ficava seca e os pulmões pareciam ressecar. A Lura, contudo, o havia preparado para essa possibilidade. Em Argo City, com seu vasto conhecimento de botânica e estufas cheias de espécies exóticas, ela pegou um broto selado de uma flor, polpudo, delicado e úmido, do tamanho de uma mão estendida. Ela o explicara o que fazer com aquilo e agora, em silêncio, ele a agradecia. Antes de começar a caminhada pelo terreno vulcânico, ele tirou o broto da mochila. Assim que afagou as sépalas apertadas na base da haste quebrada, as pétalas polpudas se abriram para formar um cálice delicado e protetor, grande o bastante para cobrir a metade inferior do seu rosto. Zor-El colocou as pétalas com firmeza sobre a boca e o nariz, onde grudaram suavemente. Depois tentou respirar. Ele mal podia sentir o perfume da flor, mas o ar que inalava era doce e fresco, filtrado pela haste e pela membrana ativa das pétalas. Zor-El em seguida respirou mais uma vez e deu-se por satisfeito. Caminhou sob pedras afiadas ainda quentes. O som à sua volta era um bramido ao fundo. Um borrifar brilhante de lava fluiu como sangue derramado contra o cenário enegrecido. Quando alcançou a margem do rio fundido, Zor-El encarou a fúria da natureza por algum tempo e depois se pôs a trabalhar. O cientista abriu a mochila e dela retirou a estimada ferramenta que havia inventado. Um peixe-diamante, meio vivo e meio máquina. Ele tinha a forma de um poderoso nadador, cujas escamas eram feitas do mais puro diamante para proteger o delicado circuito interno, e cujo corpo funcionava tanto à base de uma rede de circuitos quanto de nervos biológicos. O peixe-diamante se contraía em suas mãos enquanto ele o ativava. Quando voltava os olhos facetados na sua direção, ele encarava a criatura dispositivo cara a cara. Diga-me o que tem lá embaixo. Ele acionou um pequeno gerador de campo de força, outra de suas invenções, que projetava uma capa protetora em torno do animal mecânico. Nade bem fundo, até onde for capaz de ir. Ele lançou delicadamente o peixe-diamante no ar. Ele se contraiu e se retorceu enquanto mergulhava na corrente quente e púrpura. Como se estivesse brincando, o peixe-diamante chafurdou na rocha fundida e depois submergiu. Zor-El tirou uma tela de contato da mochila e a ativou. Captando o sinal da criatura dispositivo, ele monitorava o peixe-diamante à medida que mergulhava cada vez mais fundo. O bicho provava o magma. Fazia com que os componentes químicos passassem por analisadores integrados e seguia as intensas correntes térmicas que desciam. Enquanto Zor-El olhava em volta para aquele cenário árido e estéril, podia sentir o chão tremendo sob os pés. As contínuas leituras do peixe-diamante eram indícios alarmantes de que havia pressões crescentes no núcleo do planeta. Ele não podia saber ao certo o que isso significava. Zor-El suspeitava que algum inexplicável deslocamento radioativo estivesse ocorrendo bem abaixo da crosta.
Os elementos estavam se transformando, criando estranhas instabilidades minerais. Mas como? Ele tinha que saber. Com outra sublevação convulsiva da crosta, o rio de lava se agitou. O nível do magma caiu para depois borbulhar novamente em outra explosão. Ele ficou espantado quando a rocha fundida mudou de cor abruptamente, como se um tonel de tintura tivesse sido derramado. Em vez dos intensos laranja e púrpura, apareceu uma golfada de um novo componente mineral, um verde esmeralda brilhante, se infiltrando no meio do fluxo como se fosse uma mancha se espalhando. Zor-El nunca tinha visto nada como aquilo, até que as correntes térmicas engoliram o verde e a lava voltou a correr vermelha. O zeloso peixe diamante nadava cada vez mais fundo, a temperaturas cada vez mais altas. Na tela de contato de Zor-El, as leituras estavam ficando ainda mais insignificantes. A situação no manto era pior do que ele havia temido. Até que, de repente, com um flash de estática, o sinal desapareceu. O peixe diamante havia sido programado para continuar seguindo até que o calor intenso o destruísse. Ele lamentou por um instante a perda da pequena e corajosa criatura dispositivo, mas ela havia lhe servido bem. E mais importante, o dispositivo lhe dera informações vitais, porém desconcertantes. Algo inimaginavelmente poderoso e inexplicável estava mudando bem abaixo dos seus pés. A grande pergunta era determinar se aquilo era uma curiosidade fascinante ou um desastre planetário iminente. Zor-El começou a fazer planos que tinham como intuito levar para lá equipes muito maiores, trazendo equipamento pesado. Era mais do que provável ter de incluir seu irmão naquele esforço, caso a escala fosse tão grande quanto imaginava. Embora Jor-El fosse mais astrônomo do que geólogo, mais teórico do que engenheiro, seu discernimento das coisas seria vital. Mesmo fazendo uma análise preliminar dos dados, Zor-El acreditava que o problema era grande demais para ser ignorado. Ele respirou atrás da máscara floral em seu rosto, enquanto fumarolas e geysers continuavam a sibilar em volta, nublando sua visão. Contudo, enquanto fazia uma busca minuciosa na mochila, algo fez com que estremecesse instintivamente, uma sensação de que estava sendo observado mesmo naquele lugar arruinado. Os pelos de sua nuca se arrepiaram. O cientista se levantou e virou, pronto para o embate. De repente, ele percebeu um movimento no meio das rochas negras, nada além de uma sombra. 4 sombras, da mesma cor das pedras frescas de lava, de rochas vulcânicas que haviam acabado de ficar resfriadas, mas seu movimento era ágil, rápido, predatório. Rastejando sobre o terreno, bem rentes ao solo, vieram 4 lagartos aparentemente ferozes, Hakás. Eles os estavam caçando à espreita. Rapidamente, Zor-El tomou fôlego através da flor que filtrava o ar. Sua mente entrou em parafuso enquanto tentava encontrar uma maneira de se proteger. Não havia vindo para o continente do sul para brigar. Considerando que boa parte das criaturas nativas havia sido exterminada com a erupção, aqueles intrépidos lagartos deviam estar com muita fome. Suas vítimas naturais haviam sido dizimadas, e aquele cenário fumegante oferecia muito pouco para se comer, até mesmo para necrófagos. Tomando cuidado para não fazer movimentos abruptos, Zor-El segurava a mochila na frente do corpo, o único escudo que possuía. Estimou a que distância havia pousado a aeronave. A julgar pelas poderosas pernas de répteis, o cientista supôs que os Hakás podiam correr a velocidades maiores que a sua, especialmente sobre aquele terreno cheio de pedras pontiagudas. Os lagartos negros o cercavam cautelosamente enquanto ele observava cada um de seus movimentos. Ele contou 4, mas isso não significava que não havia mais deles despercebidos no meio daquele terreno confuso. Eles caçavam em bando e podiam muito bem estar preparando uma armadilha. As criaturas se misturavam com o ambiente, exceto quando abriam as mandíbulas e o brilho dos dentes brancos as entregavam. Pelo fato de a crosta negra e lisa ter por vezes a espessura de uma casca de ovo, Zor-El tomava cuidado em pegar o melhor caminho para chegar à margem do fluxo de lava. Ele sondava o terreno ao longo de sua rota de fuga e mapeava a trilha mentalmente, planejando com antecedência como seriam os próximos 10 passos. Quando via os lagartos negros se aproximando, ele se apressava.
Zor-El não teve que dar mais de 5 passos antes que as criaturas abandonassem todas as tentativas de se aproximar furtivamente e saltassem no seu encalço. Ele pulou de uma rocha grande para outra, na esperança de que cada base fosse sólida e estável. Segurando a mochila com um dos braços, ele enchia o peito do ar a cada vez que respirava através da máscara floral. Seu pé, desafortunadamente, escorregou em uma das rochas mais afiada, que abriu um longo talho em seu tornozelo. Ele ignorou a dor e continuou correndo. Ao sentir o cheiro de sangue, os Hakás se aproximaram. O que estava mais próximo pisou em uma área cujo terreno tinha espessura mais fina e a terra se abriu. Sua pata dianteira, cheia de garras, caiu sobre a pedra inferior, ainda derretida. A criatura urrava e sibilava, soltando fumaça enquanto o resto da pata se incinerava. Sentindo que ali estava uma presa fácil, um segundo Haká irrompeu, abriu a mandíbula, arrancou o estômago do seu companheiro ferido e começou a se alimentar ignorando a perseguição. Com metade dos Hakás fora do caminho, Zor-El só tinha que se preocupar com 2 lagartos negros. Quando um deles investiu em sua direção, ele se virou e empurrou a mochila para dentro de sua boca aberta. Apertou-a com firmeza para dentro do bucho da fera e a virou com o intuito de empurrar o lagarto para o lado. A força quase o derrubou, mas ele acabou largando a mochila presa e pulou em outra direção. O Haká balançou a cabeça de um lado para o outro, tentando rasgar o objeto ou soltar os dentes. O outro animal mergulhou lutando por seja lá qual fosse a presa que o outro havia capturado. As 2 criaturas ignoraram Zor-El. Na luta com a mochila, a flor que servia de filtro havia sido arrancada do rosto de Zor-El, e agora, cada vez que respirava, sentia-se como se estivesse engolindo fogo. Ofegante, ele aumentava sua vantagem, mas estava furioso com os Hakás. Os dados que recolhera estavam dentro da mochila, junto com as leituras que o peixe-diamante havia coletado. Todas as evidências das mudanças drásticas que estavam ocorrendo no núcleo de Krypton. Como ele poderia mostrar tudo para Jor-El? Irracionalmente, ele pensou em voltar para lutar por aquilo que era seu por direito, até que um quinto e previamente despercebido largato negro irrompeu entre 2 pedras maiores e mergulhou em sua direção. Zor-El tentou se esquivar, mas sua fuga foi bloqueada por um declive e uma corrente de lava púrpura. Zor-El reagiu batendo com seus punhos e braços. As escamas afiadas e a crista pontuda do lagarto o cortaram, lacerando seu antebraço e suas costelas. O Haká tentou abocanhá-lo e atacá-lo com suas garras, mas Zor-El reagiu e finalmente conseguiu se afastar. Haká ficou pulando sobre as pedras pontiagudas perto da beira do magma que fluía. Depois investiu novamente em sua direção. Zor-El o atingiu com um chute nas costelas. Desequilibrado, o lagarto lutava para alcançá-lo naquele terreno que tremia, onde o vapor e a fumaça sulfurosa borbulhavam. Assim que o bicho conseguiu se enroscar para saltar novamente, as rochas abaixo desmoronaram, e abriu-se o leito do rio fundido. O Haká lutou para tentar encontrar um ponto de apoio enquanto deslizava na direção da lava, onde foi incinerado vivo. De algum modo, Zor-El conseguiu manter o equilíbrio. Antes que pudesse inalar o ar ressequido para dar um suspiro de alívio, a contínua turbulência da erupção lançou um jato de pedra líquida no ar. Instintivamente, ele ergueu o braço que sangrava para se proteger, e glóbulos de lava salpicaram suas costelas e antebraço como se fosse uma chuva de pequenos ferretes. Gritando de dor, ele saiu cambaleando. As gotículas de pedras em brasa continuaram queimando sua pele cada vez mais fundo. O cientista sentia náuseas por causa do cheiro de carne e cabelos queimados. Com a outra mão, ele segurava o braço e o peito, mas o calor havia cauterizado os ferimentos. Sufocado pelas oscilações de dor, não tinha como mensurar a gravidade dos ferimentos. Com grande determinação, Zor-El conseguiu rechaçar a agonia. Afinal, tinha uma missão maior agora. Tinha que sobreviver. Precisava voltar para Argo City por conta do que havia descoberto. Tinha que encontrar o irmão. No pior dos casos, o destino do planeta poderia estar em suas mãos. Embora cada lufada de ar inalada queimasse sua boca e ele mal pudesse enxergar, Zor-El conseguiu de algum modo voltar para o terreno onde havia pousado a espaçonave prateada. Ofegante e estremecido, porém estranhamente animado por causa das endorfinas que circulavam pelo corpo, conseguiu alcançar a cabine de pilotagem. Recusava-se a desmaiar.
Zor-El acionou o mecanismo de levitação. Estendeu então os painéis das asas cobertos de cinzas em uma tentativa de absorver mais energia solar, e finalmente decolou no meio das fustigantes correntes térmicas. Enquanto a nave se afastava do continente sul, cada vez mais para longe do duro e perigoso campo de lava, ele avistou um brilho intenso de verde esmeralda, uma nova forma de lava mineral que borbulhava das profundezas de Krypton.